Bom dia, boa tarde, boa noite, consoante a hora que nos vê. Moçambique realiza este ano as 7ª eleições gerais no mês de outubro para escolher uma nova liderança para o país. À beira de celebrar os 50 anos da independência nacional, o país enfrenta grandes desafios existenciais. A guerra em Cabo Delgado, a degradação dos serviços essenciais básicos do Estado, o desemprego elevadíssimo, sobretudo na taxa dos jovens, e constantes greves dos profissionais de áreas vitais do Estado. Tudo isto coloca um cenário desafiador para o nosso país. O que é que vai mudar com as eleições de 2024? Que rumo para o país? Quais são as principais prioridades para uma nova trajetória para o país? Estes são tópicos que nós desafiamos-nos a trazer à margem das campanhas eleitorais, uma espécie de um debate alternativo que estamos a propor ao país. Moçambique hoje, porque pensamos que o país tem que ser pensado a partir de hoje mesmo, já não há mais o amanhã. Um país à beira de completar 50 anos, se fosse comparado a um homem, seria um homem na plena maturidade, na fase de estabilidade, com um rumo definido. O nosso país, que rumo é que tem o nosso país? Tenho comigo aqui, neste primeiro programa, Domingildo Mulhofo e Tomás Vieira Mário. Cumprimento os dois. Queria vos desafiar então para pensarmos o país fora das umbrelas dos partidos políticos, de uma forma livre, olharmos para o país. Que país é que queremos para o nosso Moçambique? Eu fazia esta metáfora, Tomás, vou começar por dizer. Se fosse um homem, uma pessoa, Moçambique, com 50 anos, teria provavelmente resolvido os problemas de base, de sobrevivência, teria uma família, uma estabilidade, um rumo mais ou menos definido. Creio que todos mais ou menos estamos de acordo que não é isso que acontece com o nosso país. Mas podemos pensar que modelo de liderança o país precisa para encontrar esse rumo, sobretudo agora que estamos em campanha eleitoral e que vamos ter uma nova liderança em função do final do segundo mandato do Presidente Inhosse. Bom, uma pergunta que vale $1 milhão, mas na verdade concordo que aos 50 anos qualquer indivíduo ou definiu já o seu rumo ou nunca mais o vai ter. E penso que o nosso país está um pouco na última hipótese. Nós, nestes 50 anos de independência, andamos a fazer experiências de modelos, de estratégias, nunca nos consolidamos numa visão séria, partilhada e constantemente seguida. Nós temos vivido, pelo menos desde 1994, quando eleições multipartidárias, vivemos com estratégias quinquenais. Não são estratégias, são planos do partido para 5 anos. Ainda que seja o mesmo partido, os 5 anos seguintes não seguem os anteriores. Há sempre quebras. Cada candidato presidencial, quando vem ao poder do mesmo partido, até vem com críticas ao anterior presidente, anterior governação. Não há continuidade e, portanto, não temos tido uma estratégia que mostre para onde nós vamos para adultos. Então, agora que estamos a ser cinquentenários, aquilo que se pode esperar é que, finalmente, Moçambique tenha uma visão, uma estratégia partilhada que possa nos dar um novo fôlego de que é possível este país desenvolver-se. E, na minha perspectiva, Jeremias, nestas eleições, pelo menos até agora, nesta parte da campanha, ainda não vimos qualquer candidato a dizer-nos qual é a estratégia de Moçambique para os próximos 50 anos. Domingildo, também, Tiago, olhamos para Moçambique como uma pessoa. Que desafios é que colocaríamos a um país nas circunstâncias em que está o nosso país? Exato. Muitíssimo obrigado, Jeremias, pela questão.
Aproveito para cumprimentar o Tomás Vieira Mário e cumprimentar também aos nossos telespectadores. Bom, devo dizer o seguinte, que em primeiro lugar temos que olhar para o país. Eu vou olhar até mais na perspectiva dos 30 anos da democracia, né? Estamos a tentar criar ou construir um Estado democrático, próspero, não é? Um Estado que seja muito inclusivo e que traga bem-estar para todos os moçambicanos, pelo menos assim de uma forma geral. Claramente nós não temos uma visão, pelo menos partilhada, sobre o que é que nós aspiramos como moçambicanos, que para mim já é uma grande lacuna, mas de uma forma geral eu penso que grande parte dos documentos que a gente vai lendo, planificação, desenvolvimento do país e por aí em diante, de forma assim fragmentada e também ouvindo muitos moçambicanos, é isso que nós aspiramos como nação. Agora, aqui o interessante é que ao longo destes 30 anos nós temos uma trajetória, que é basicamente a questão de termos escolhido a democracia como uma ferramenta para a construção do país, o que quer dizer que é através dessa democracia que nós esperamos trazer desenvolvimento para os moçambicanos. Agora, é aqui onde nós temos problemas, porque nos 30 anos ainda continuamos a dizer que Moçambique é uma democracia jovem, não é? E continuamos ainda a justificar os nossos problemas e limitações a partir dessa democracia jovem. Mas é necessário perceber que democracia jovem refere-se a uma democracia que ainda está numa fase procedimental, onde estamos a tentar consolidar as nossas leis, não é? Estamos a tentar consolidar as nossas instituições, estamos a tentar consolidar um sistema que permita pelo menos uma boa gestão dos nossos recursos, aspirando a chegar a uma democracia que é uma democracia de desenvolvimento e chamamos de democracia substantiva. O que quer dizer que nesta fase, pelo menos como moçambicanos, já devíamos estar a cogitar dentro de uma democracia que nos permite visualizar os dividendos sociais e econômicos. E aqui vou entrar mesmo para o que o Tomás Vieira Mário estava aqui a dizer, olhando para essas eleições de 2024, pelo menos pela qualidade dos debates que nós estamos a ter, aliás, debates não vou dizer, da campanha, das mensagens que são veiculadas, nós, na minha perspectiva, eu estou muito decepcionado porque a essas alturas nós esperávamos ver até que ponto esses candidatos vão permitir que se crie um ambiente onde pelo menos podemos ter uma visão de desenvolvimento do país. O que nós assistimos são campanhas que são muito tendencialmente clientelistas, não é? Clientelista na perspectiva de nós estamos a atacar aspectos de desenvolvimento de forma sistémica. Estamos a falar de setores estéreis. Estamos a prometer saúde. Estamos a prometer educação. Mas para ter saúde e educação é necessário ter um setor que financia. E nós estamos a falar sob o ponto de vista de onde é que nós, ou como é que nós vamos gerar os recursos. Nem vou falar de mobilizar, porque mobilizar às vezes traz estratégias que colocam-nos em dependência, né, dos outros países, mas estou a falar de gerar, começamos a gerar. Temos a indústria extrativa, por exemplo, onde falamos de boca cheia. A indústria extrativa é um setor que promissor e que traz muita expectativa para os moçambicanos. Avançamos, temos o Fundo Soberano, onde nós esperamos que através do Fundo Soberano vamos pelo menos financiar o desenvolvimento do país. Mas olha, o Fundo Soberano de per si não é a solução. É necessário, sob risco de correr, sob risco de termos um fundo sem fundo. O que é que isso quer dizer? É necessário ver como é que nós vamos captar esses recursos para o Fundo Soberano. E como é que se faz? Faz-se a partir do regime fiscal. E nós escolhemos um regime fiscal que nos permite dizer, por exemplo, nós queremos, a partir das taxas de rendimento, nós queremos financiar o nosso Fundo Soberano. Agora, se formos a ver a própria estrutura, né, que nós temos de captação de recursos, os impostos que nós temos, não é? O setor de megaprojetos é o mais beneficiado do ponto de vista de isenções. Então, eu penso que isto é um debate que nós esperávamos que fosse gerado nessa altura de campanha, estimulado pelos projetos apresentados pelos candidatos, mas não é isso que nós estamos a ver. Bem, os 50 anos, eu volto à questão dos 50 anos, e o Tomás dizia que colocava a tal metáfora de que ou é um país que não tem rumo definido, ou já tem um rumo definido ou não o consegue definir mais. Assumindo que não temos mais tempo para cometer mais erros enquanto país aos 50 anos,
E queria trazer aqui uma carta escrita pelo comandante João Bernardo Anguana, foi publicada esta semana no jornal A Carta. Ele dizia uma coisa que achei curioso, que dizia: precisamos construir uma visão comum do presente e do futuro do nosso país. Tomás, como é que nós articulamos esta visão comum num contexto como este? Eu também li esta carta de João Bernardo Anguana, que é uma carta bastante inspiradora e provocativa, no bom sentido. Jeremias, lembras-te que em 2003 a Assembleia da República aprovou por resolução a Agenda 2025, que era um exercício, pode ser imperfeito, mas era um exercício envolvente de todos os cidadãos, população civil, de partidos políticos, que durante um tempo discutiram uma visão da nação. Quando o documento foi aprovado na Assembleia da República, supunha-se que as forças políticas iam colher neste documento as linhas gerais que fecundassem seus programas. Mas não foi o que aconteceu. Nem o partido no poder fez isso. Pelo contrário, abandonou esta visão. Então, eu penso que nesta ideia, Jeremias, uma ideia que também defendeu o professor Severino Nguenha, com outros termos, e mesmo o professor Elísio Macão, pode ser um sonho que quem quer que seja que ganhe as eleições agora, pense de facto em provocar um movimento nacional de reflexão finalmente conjunta, uma conferência nacional suprapartidária, em que realmente se repense o nosso Estado, em que realmente todas as forças vivas da sociedade possam dar a sua opinião sobre para onde é que nós vamos e como podemos lá chegar. E isso implica coragem, determinação de quem está no poder de até ouvir algo que pode ser desagradável, mas que pode curar a nação. Concordo consigo, Jeremias, não há mais espaço para errarmos. Não há mais espaço. Porque é assim, se nós nos próximos tempos não conseguimos nos consolidar numa visão conjunta de paz, desenvolvimento, as crises que Moçambique tem, se não são debeladas, podem chegar a um ponto em que ninguém mais as controla. Podemos chegar ao nível no Sudão. É bom estarmos claros sobre isso. A situação do país não é boa. Não é só o Cabo Delgado. Bem mencionou o Jeremias, as greves que nós temos no setor do Estado mostram uma sociedade em ebulição, em instabilidade, que não está estável. O desemprego juvenil é, de facto, assustador. Todo esse clima de descontentamento, de insegurança, se reunir num contexto sem direção certa, é uma pólvora incrível. Então, penso que quem quer que vá ao poder agora deve, de facto, pensar aqui. Concordo com os Jeremias, ou agora, ou então nunca mais teremos oportunidade. Gil, como é que é possível vislumbrar, digamos, soluções de consenso para os múltiplos desafios que o país atravessa num modelo de Agenda 2025? Vamos lá, que cubra os próximos 30, 50 anos. Pensemos Moçambique dos 50 aos 100 anos. E que, independentemente do partido que vier, que ganhar as eleições, haja uma visão clara do que é que vai suceder. Bom, eu até arrisco-me a voltar um bocado mais para trás, para além da Agenda 2025, quero voltar mesmo para o próprio arquiteto, não é, da nação, o Eduardo Mondlane, não é? Com o seu Pensar Moçambique, que já trazia a dimensão de unidade nacional como a parte central. Eu penso que Moçambique é um país extenso, com diversidade de povos, e cada um com lá as suas necessidades por em diante. Então, o que nós precisamos é basicamente voltar a resgatar este projeto de trazermos um país coeso,
um país que consegue exprimir aquilo que é a sua aspiração, sob o ponto de vista de desenvolvimento, e com base nisso formularmos de facto essas ferramentas como a Agenda 2025. Nós precisamos disso e tem que ser ferramentas de consenso. Agora, eu olho para a responsabilidade para além da liderança. Eu penso que nós, como sociedade, na nossa diferente forma mais diversificada de organização, falo da organização da sociedade civil e por aí em diante, é necessário começarmos a pressionar, porque afinal de contas os políticos que nós temos, os líderes que nós temos, são produtos também dessa sociedade em que nós estamos. Então, temos também que arcar com essa responsabilidade. A dimensão do contrato social, Estado, cidadão, também depende muito disto, da maneira como nós nos impomos. Eu devo dar um exemplo. Dimensão eleitoral, por exemplo, nós vamos comparar a legislação eleitoral moçambicana e a legislação eleitoral de outros países com democracia já estabelecida, vamos lá, Estados Unidos da América, vamos ver que nós temos uma lei muito mais blindada do que a lei eleitoral dos Estados Unidos da América. Extremamente, de tal sorte que, em termos de brincadeira, se no dia que nós pegamos aquela lei e implementarmos cá, com os mesmos atores, vai ser uma festança que ninguém imagina. Então, com isso quer dizer o quê? A disciplina tem que vir mesmo do cidadão, do nível de exigência que nós temos como moçambicanos. Então, eu penso que é necessário, nesse exato momento, passarmos a pressionar com grupos de pressão as nossas lideranças. Temos que orientar as nossas lideranças. A visão vem da sociedade. É o pacto, o contrato social, começa da sociedade. Então, isto para dizer que, se calhar, é chegado o mesmo momento de nós, na nossa diferente forma de organização, dentro da própria sociedade, começarmos a pressionar os nossos políticos. Nós temos, por exemplo, agora, a autora da campanha, não? Os nossos políticos não estão a ser muito estéreis, do ponto de vista de apresentar projetos de desenvolvimento do país. Temos que começar com questionamentos. O que nós estamos a ver agora são mais monografias, monólogos. Não está a existir diálogo, não está a existir nenhum debate, nós estamos a contrapô-los, até porque, a algum momento, eles se dão o luxo de resistir a várias iniciativas que existiram de colocarmos os nossos candidatos na mesa, a debater e trazerem as suas soluções, porque no final do dia sabem que nós, como eleitores, não somos muito exigentes. São cerca de 18 milhões de eleitores que temos agora. E esses 18 milhões de eleitores, arrisco-me a dizer, pelos dados que vi, não muito acertados, ainda tenho que acertar, que 60% são jovens, não é? E esses jovens, eu penso que funcionam como uma força motriz. Eles podem pressionar. O mesmo aconteceu antes de 50 anos, os nacionalistas que nós tivemos, o Mulher que nós tivemos. Eram todos jovens. Eram todos jovens. Então, é basicamente isso que nós queremos. Temos que estimular esse grupo, 60%, para começarem também a pressionar e trazer aquilo que são as suas visões, o que é que aspiram ver para frente. Um dos desafios centrais que eu quero trazer aqui para o debate tem a ver com as instituições que nós temos enquanto país. E aí vou buscar dois autores, o Dalan Assamoglu e James Robson, escreveram aquela obra Por que as Nações Fracassam. E uma ideia central que trazem é que nenhum país se desenvolve sem instituições fortes, e que as instituições fortes são centrais para o desenvolvimento. Olhamos para a nossa realidade e percebemos que nós estamos nos antípodas desta realidade. Temos uma Assembleia da República fragilizada completamente, o Poder Judicial, quanto mais não fosse pelas greves que estão a fazer, então são um indicador de uma fragilização deste poder. Portanto, temos uma situação em que emerge um poder executivo mais forte que todos os demais. A ideia de Rousseau e outros pensadores, John Locke, dos contrapoderes ao nível das instituições, ela não existe quando olhamos para a nossa realidade. Basta vermos algumas das leis que são aprovadas ao nível da Assembleia da República. Este último episódio sobre o pacote eleitoral, em que o Presidente fez o voto político e a Assembleia da República tinha aprovado por consenso, deu a volta de 180 graus. Aquilo que tinha dito que era de uma maneira, disse da outra, que já não era da mesma maneira. Como é que construímos as instituições fortes neste país também? É uma questão, de facto, central, Jeremias. Um país como Moçambique, que se quer democrático, qualquer nação realmente não funciona com indivíduos. Podem ser muito iluminados, podem ser muito competentes, indivíduos sozinhos não fazem a nação. A nação faz-se com instituições fortes, instituições porque são
aquelas que permanecem para lá das pessoas. No nosso caso, parece ter o contrário. O Presidente da República é a instituição. Ele que é tudo. E isso é um grande mal. É um grande mal. Eu ouvi agora o candidato da Frelimo, o Daniel Chapo, a falar em TED de que é um candidato da mudança e de esperança. Ele tem falado muito da questão do combate à corrupção, que enfraquece as instituições. Mas até agora, o que me parece um bom ponto de partida, quando fala de mudança, mas me parece que a mudança não pode só ser centrada no indivíduo, em como ele é probo, ele não é corrupto. Penso que o grande debate na corrupção, tem a ver com as constituições, deve partir do grande ponto histórico do nosso Estado: descasar o Partido Frelimo do Estado. Esta é a questão, talvez, dos próximos anos. Se esse debate não aparecer, não há debate sobre instituições, porque tudo começa por ali, quando o partido tem uma relação promíscua com o Estado, não há instituições que resistam. Porque o que se passa neste momento é que quer a Assembleia da República, a bancada maioritária é do partido, portanto, é o partido que comanda a bancada maioritária, é o partido que comanda o chefe do Estado. As instituições ficam muito enfraquecidas e há ordens que aparecem fora do controle institucional. Então, penso que o debate das instituições, que é um debate muito importante, deve começar sobre até quando o Partido Frelimo está preparado para se descasar do Estado. O Estado aí ficará mais forte, com instituições mais capazes e com recursos humanos e técnicos não manietados, porque isso influencia desde concursos públicos, acesso ao recurso do Estado, influencia. Agora, um debate sobre, por exemplo, a independência do Judiciário. O Judiciário diz que só com a independência financeira pode poder agir de forma autónoma. Se o tribunal, para funcionar, tem que pedir duodécimos às finanças podem dizer assim: esse caso que você vai julgar não nos interessa, então não há dinheiro. É uma hipótese. Então, tudo isso tem que ser discutido de forma muito serena, não é? Sem paixão. Se quisermos abordar a questão, eu coloco uma questão central: instituições fortes do nosso Estado. Essa é a nossa principal crise. Sem elas podemos falar, podemos discursar sobre gás, indústria extrativa. Enquanto não há instituições fortes, não haverá qualquer mudança. É a partir até da dimensão formal. Sim. O presidente da República é o presidente do Partido Frelimo. Sim. Sim. E muitas vezes não sabemos em quais dos papéis ele age. Exatamente. Mesmo no uso de recursos públicos, não é? O presidente, não sabemos se vai para fazer o comício do partido com avião ou carro do Estado, com assessores do Estado ou do partido, porque está tudo confundido. Isto é muito importante. É bom que haja esse debate para, finalmente, nos próximos 50 anos, termos uma visão de que uma coisa é o partido como uma entidade privada, outra coisa é o Estado, uma entidade pública. Enquanto esse debate não for discutido sem medo, não teremos grandes resultados. Mas, a mudança de que o atual candidato da Frelimo tem estado a falar pode também passar por isto na fortificação das instituições, desta mudança estrutural, no sentido de que o próximo presidente da República, se sair do Partido Frelimo, não é mais o presidente do partido. Bom, deixe-me dizer que, antes de dizer que nós tivemos bases, pelo menos, para avançar na perspectiva de termos instituições fortes a nível do país. É só olharmos para a Constituição de 1990, não é? Eu penso que a Constituição de 1990, todos festejaram por ser uma Constituição muito progressiva e por aí adiante. E o que acontece é que, ao longo do percurso, eu fui notando que aquela tendência que nós fomos tendo, tivemos várias reformas, e foram reformas mesmo significativas e muito promissoras do ponto de vista de fortalecer as instituições democráticas, mas a um dado momento fomos reparando que existe uma espécie de uma captura das reformas das instituições, o que quer dizer que mesmo os avanços
que tu festejaste e tiveste ao longo do tempo, agora já estão sendo colocadas em questão. Há instituições mesmo que já nem conseguem se suster, instituições que estão mesmo em riscos, né, de extinção. Isto olhando para os próprios níveis de confiança, porque uma instituição fortalece-se também com os níveis de confiança que o cidadão tem em relação a ela. Então, temos instituições do papel, mas, sob o ponto de vista de funcionamento, são instituições que ainda dependem muito do sistema de partidocracia que nós temos. Porque temos partidos fortes que controlam instituições, não é? E estou a falar isto na perspectiva de todos os partidos, não é? Claro, está muito mais visível no Partido Frelimo, porque o Partido Frelimo é que controla, não é? O Estado. Mas vamos reparar que também a nível dos municípios, portanto, é um problema que eu acho que tem que ser analisado na perspectiva de essa questão de influência dos partidos. É a erva daninha que vai corroendo as nossas instituições e não permite que elas evoluam. E é nessa perspectiva que eu acho que o setor da justiça, por exemplo, é um setor que tem que ser protegido e independente. Nós vimos só para olhar para a questão da democracia eleitoral, não é? A maneira como os problemas transitaram da CNE, depois de ter se corrompido a CNE sob o ponto de vista dos níveis de confiança terem baixado, passou agora para o setor da justiça, não é? A maneira em como as decisões são tomadas no setor da justiça, por exemplo, só para ver as eleições passadas, praticamente os resultados foram definidos pelo setor da justiça, né? Pelo Conselho Constitucional. Então, isto quer dizer o quê? E isto tende a piorar, porque para este ano aqui, olhando para as reformas que foram feitas, né, a redução do poder dos tribunais para poderem decidir concentração disto no Conselho Constitucional, vamos ver muita pressão no Conselho Constitucional e que eu antevejo que o Conselho Constitucional vai sair dessas eleições com a imagem ainda muito mais chamuscada. Com isto quer dizer o quê? Se a gente for abaixar, olhar muito bem, a gente vai reparar que podemos falar da corrupção, sim, mas é a excessiva influência dos partidos políticos que não permite que as nossas instituições floresçam. Para terminar, olha a própria configuração da própria CNE, não é? Os partidos estão lá e os partidos acabam definindo por dentro essas instituições, acabam controlando e influenciando o funcionamento destas mesmas instituições. E, se calhar, até na CNE eu tenho uma forma muito diferente de discutir na perspectiva de temos partidos políticos lá, com a questão da paridade, não é? 5 oposição, 5 também do Partido Frelimo. Se calhar, na votação, são anuláveis, 0-0, mas vamos lá ver os 7 da sociedade que lá estão. Então, a influência que os partidos políticos têm na determinação de quem da sociedade civil deve estar lá, cooptação, faz com que eles sejam nada mais, nada menos que extensão. Então, isto é para mostrar que a influência dos partidos políticos nas nossas instituições é extremamente elevada e ela acaba corrompendo as nossas instituições. Então, tocar aqui um aspecto que tem a ver mais ou menos com aquilo que eu chamo de uma cosmética institucional que nós vivemos mais ou menos aqui. Olhemos um exemplo da descentralização, as reformas que aconteceram na descentralização e o quão beneficiaram ou prejudicaram a democracia em si. O modelo de eleição dos presidentes, dos governadores, por exemplo, que não é um modelo de eleição direta, é por via de listas, o modelo de eleição dos presidentes dos municípios, que já foi um modelo direto, uma liderança local, em princípio, tem que ser uma liderança identificável. O líder da nossa região é o Tomás, é ele que nós queremos para nos governar entre nós, os pares. Quando nós olhamos para as reformas que foram feitas, quando se olha para uma reforma legislativa, a ideia é um aperfeiçoamento dos processos. E quando nós olhamos para aquilo que aconteceu nas nossas reformas, não parece que tenha havido um aperfeiçoamento. E há até, quando olhamos o modelo de eleição do Presidente da República, que é um modelo direto, e o outro é um modelo, vamos lá, parlamentar, quer da Assembleia da República, dos presidentes dos municípios, quer dos governadores. Como é que olham para este... De facto, é isso que diz o Jeremias, é cosmético, ou seja, há uma... Como é que nós chegamos à centralização? Houve pressão, houve pressão dos senhores da Câmara de como ele queria governar onde ganhou. Começou por aí. Eu ganhei, onde ganhei, vou governar. Bom, nós vamos por aí, vamos então às eleições locais.
Mas, no fim, ficou aquela construção que nós temos agora de governador e secretário de Estado, cujos poderes realmente está mais do que evidente. O governador, que é a figura eleita, não tem poder nenhum na província. Tem um poder para tratar os problemas da população. Mas quem controla os recursos da província é o secretário de Estado. Ora, isto é uma adulteração, é uma subversão do processo. Mais uma vez, portanto, houve o processo, mas foi, digamos, subvertido o processo. Podemos ir a outra questão, o combate à corrupção. Debateu-se muito no Parlamento, o combate à corrupção. Então, criamos a Comissão Central de Ética Pública, uma estrutura parlamentar, para sua descrição e funções, deve ser um órgão que, se aparece aqui, ficamos todos de pé. Comissão Central de Ética Pública. Os seus efeitos práticos. Isso deve ser uma instituição de pessoas que entram na sala, ficamos todos em pé e a tremer. O que se passa aqui? Está completamente inutilizada. Inutilizada. Não existe essa comissão. Portanto, temos instituições fictícias. Preenchem um formalismo parlamentar, mas chega uma altura são inutilizadas. Portanto, estamos nessa cosmética. Ora, ou fazemos reformas a sério, ou não vale a pena fingir. Como é que atacamos a questão da descentralização? Com todo o peso que tem nas finanças públicas, porque nós estamos só a falar de um modelo que não é perfeito, mas é um modelo que representa um peso, um ônus enorme para o Estado. O modelo de secretário de Estado e de governador é um modelo claramente oneroso para as finanças públicas. Quando a gente vai às províncias, encontra uma coluna para o presidente, um protocolo para o governador e para o secretário de Estado, e toda uma máquina que suporta, portanto, essas duas entidades. E em boa hora não se avançou para a questão dos distritos, mas a questão é como é que nós atacamos para esta questão da reforma do processo da descentralização do país na sua globalidade, para refletir primeiro na realidade concreta das finanças deste país. Exato. E para aquilo que se pretende da descentralização, que é facilitar a transferência de poderes. Como é que acha que podemos atacar? Eu penso que não é algo complicado, é uma questão política, não é uma questão técnica. Ou seja, secretário de Estado, está lá o nome do Estado, uma figura representativa. Não tem poderes executivos, ou não devia tê-los. Está ali no seu canto, quietinho, entre aspas, como o olheiro do Estado. Então acha que não devia ser elevado ao estatuto que tem escritórios, tem executivos, como tem um governador. É onde está o problema. Ele está ali para representar o Estado, para o olheiro do Estado, discretamente, como dizia o professor Oscar Monteiro, discretamente. Mas foi tudo subvertido. Ele tem poderes, portanto, duplicou-se a despesa na província, com dois poderes paralelos, até havia discussão sobre quem que tem direito a sirene na província, governador ou secretário de Estado, não sou eu, não é aquele. Quer dizer, confusão total, mas penso que é uma questão política. É política de tal sorte que eu até costumo dizer o seguinte: se calhar nós estamos a trazer expectativas vazias. Como é que é possível conduzir a descentralização com os partidos centralizados? Então, isto é basicamente espelho do que nós estamos a ter. Portanto, é uma descentralização que visa reforçar o controle dos próprios partidos políticos. E isto não é necessariamente descentralização. Jeremias estava aqui a falar, por exemplo, da mudança no modelo de eleição até do presidente do município. Antes era direto, agora. Aquela reforma foi feita no sentido de até reforçar o poder dos partidos políticos para com esta figura. Aquela figura depende agora do partido, faz tudo o que o partido quiser. E recordo que foi numa altura em que já estava a existir uma clivagem onde o presidente do município estava cada vez mais próximo do cidadão pela pressão que lá se colocava e mais distante do partido. Então, isto para dizer o seguinte, para dizer que no final do dia a descentralização que nós estamos a ter neste exato momento não é uma descentralização orientada para a real necessidade do cidadão.
nós não estamos à procura de prestar o melhor serviço para o cidadão. É uma descentralização na perspectiva de resolução de conflitos políticos, acomodações e por aí adiante. É um processo que foi capturado pelos partidos políticos. Foi capturado pelos partidos políticos da semelhança, da influência que eles colocam tanto nas instituições, tanto no conjunto das reformas que nós vamos tendo. Portanto, é basicamente por aqui que eu digo, é um ciclo vicioso, mas todo ele temos lá os partidos políticos a trazerem disfunções, pelo menos naquilo que já estava escrito lá a nível da Constituição da República. Como é que nós retiramos esta excessiva, eu digo excessiva porque a influência dos partidos nunca se vai retirar, porque no fundo são eles que orientam a ação governativa. Como é que se reduz? Muitas vezes quando nós falamos da despartidarização, há um entendimento, se calhar, viciado e olha-se apenas na lógica do partido que está a governar naquela hora, naquele momento. O processo de descentralização pode ser este exemplo da necessidade de despartidarização do Estado, ou seja, menos influência dos partidos políticos e mais influência do Estado. Se calhar começaremos por despartidarizar as mentes nossas. Não é? Se for a ver a escola política dos moçambicanos, nós surgimos do Partido Único. Não é? Então, esse partido único, naquela perspectiva, o partido fazia tudo. Entramos para um modelo de democracia multipartidária e ainda temos o que mudou é de que partido tu és, não é? Então, nós estamos a olhar tudo do ponto de vista partidarizado, como cidadão. Então, eu penso que o primeiro, a mudança autêntica de vir se tivermos educação como cidadão, na perspectiva de termos a consciência de um espaço onde os partidos políticos não entram. Olhamos para partidos políticos como entes privados, não é? Que apenas propõem alternativas para o desenvolvimento do país, uma vez confiados pelo cidadão, através do seu respectivo voto. Então, eu penso que a partir deste momento vamos conseguir retirar muita gordura, porque eu costumo dizer que a questão não é necessariamente a alternância, porque se tu trazeres a alternância quando o sistema mantém-se, o que vai acontecer é qualquer um que esteja lá vai... Às vezes estão lá. Exato. Então, nós temos que trazer mesmo reformas a partir da própria base, na perspectiva e conduzidas pelo cidadão. Então, para mim, descentralização, tudo só vai acontecer se, de facto, o cidadão se impor. Já chega de olharmos para os partidos como os que vão nos garantir, por muitas das vezes, eu penso que isso também contou muito a questão de paz, né? Quer tranquilidade, por aí em diante. Então, tivemos lá dois partidos políticos, né? Um que é a Frelimo no governo, depois a Renamo. Então, nós, como moçambicanos, ficamos num estado de resignação em relação, sobretudo, às reformas, porque dizemos, olha, desde o momento que os dois no lutem, estejam em consenso, nós também estamos bem. Então, fomos aceitando tudo isto, que eu acho que ficou uma mentalidade nossa. Veja o sentido das mexidas que foram feitas a nível da nossa Constituição, na construção da nossa, até hoje. Já de reparar que foi sempre na perspectiva de resolver diferente desses. Agora, na descentralização também é a mesma coisa. Foi na perspectiva da Renamo, disse, não, tem que existir partilha de poder. Então, para questões mais conjunturais do que estruturais. E nós, como cidadão, nunca dissemos, olha, nós queremos a descentralização agora para melhorar a qualidade de serviço que vocês nos prestam. Queremos ter o poder de eleger o nosso próprio líder. É por isso que com muita facilidade foi capturado o direito que nós tínhamos de votar diretamente, apesar de ainda considerar-se direto, porque é o voto, né? Mas digo de forma expressa, olhar para o nosso líder a nível do município e votar diretamente nele. Então foi capturado isto e pela parte do cidadão não houve muita resistência. Então eu penso que é a consciência cívica que tem que ser, neste exato momento, desenvolvida. Queria avançar para um outro ponto, que é também um desafio gigantesco em função das mazelas que vai deixando para o Estado. A questão da ética pública, Tomás, tem sido, digamos, um problema central ao nível da gestão do Estado, desta relação, muitas vezes promíscua entre o capital, o grande capital e o político. Para o próximo Presidente da República, qual é que acha que deve ser a estratégia para estabelecer a ética, a questão da probidade pública neste país? Pois, aí está. De facto, é uma questão centralíssima de governação de Moçambique. Quando falamos de ética pública, isto é, a atitude eticamente correta dos servidores públicos. Aquilo que se instalou no nosso Estado é que o Estado é um trampolim para benefícios pessoais dos servidores. Eles não servem, eles servem sim do Estado.
a todos os níveis, até o nível mais alto. Quando nós voltamos para o escândalo das dívidas ocultas, para mim foi o ponto mais alto de como é que o Estado pode ser usado para fins pessoais dos servidores públicos. O Estado foi usado para ser ele endividado e supostamente ele garantir dívida de interesses privados, não é? Esse foi, para mim, o ponto mais alto de como é que o Estado pode ser manipulado para interesses privados. Esse é um debate muito complicado, porque falamos geralmente dos pequenos desvios nas empresas públicas, nos ministérios, mas há aquela grande aliança entre dirigentes do topo do Estado com grande capital internacional, grande capital de investimento internacional. Isto é muito complicado. Como é que se resolve isto? Eu faço esta pergunta Sim. porque estamos em campanha eleitoral, Sim. estamos a ouvir os Ninguém discute candidatos, isso. Ninguém cada um deles a dizer que vai combater a corrupção, mas Pois. nunca ninguém ainda apontou diz o onde está caminho. a corrupção e como combatê-la. Isto é muito complicado, porque, como estava a dizer assim, houve um debate muito grande no Parlamento nos anos passados, chegou-se a um ponto de criar a lei de propriedade pública, pois essa Comissão Central de Ética Pública, parecia que havia já uma estrutura parlamentar muito forte que foi, uma vez mais, subvertida. Então, penso que aí o próximo Presidente da República, seja ele qual for, terá que nos dizer o que vai fazer. Jeremias, um dos métodos usados, por exemplo, em alguns países, na área do concurso público, os grandes concursos públicos, é dizer publicamente qual é o teto maior ou menor do valor do concurso. Portanto, limitar a manobra do servidor de negociar o contrato com os concorrentes. Dizer, este concurso público, o máximo é este, o mínimo é este. Estamos neste intervalo de custo de concurso. Porque aí, de facto, onde está grande corrupção, os grandes concursos internacionais ou nacionais, e é onde voltamos ao partido e voltamos às instituições. Um dos principais problemas que temos, pelos quais os partidos são muito fortes, é porque é lá onde se encontram os incentivos, pontos de entrada para interesse, para ganho do concurso. É lá. É lá onde, de facto, as oportunidades são discutidas. Logo, o partido tem que ser muito forte para controlar os concursos públicos internacionais, nacionais e distribuir os dividendos pela militância. Não é? Isso é uma questão séria no nosso Estado. Enquanto isso não é abordado assim, com franqueza, vamos sempre dar voltas, vamos ao Parlamento, mais uma comissão aqui, uma comissão acolá, mas no fim do dia as coisas não mudam. Então é uma questão, me parece central, é essa que coloca o Jeremias, de ética pública, como é que se restabelece a credibilidade das instituições. O cidadão hoje não acredita em ninguém, nas instituições, não acredita nas instituições. E se o ministro diz que eu fiz algo assim, diz que não, é propaganda do governo. Porque as pessoas naquelas instituições estão tão manchadas na sua imagem que ninguém vê. Não há hoje uma instituição, geralmente, essa gestão é credível. Não uma. Exato. Todas são suspeitas. Todas, não uma. Nós temos, quer dizer, institutos públicos, não sei quantos, temos os IGEPs atrás de empresas falidas há anos, não é? Há anos. Exato. Há anos. Portanto, é uma questão central do nosso Estado. Como é que isso se faz? Não tenho varinha mágica, mas é um debate muito sério. Ouvimos esta questão de combate à corrupção na campanha de presidenciação, Sim. mais acentuadamente na campanha do presidente que abusa, o combate ao deixa andar, a corrupção. Ouvimos do presidente Inhouse, está a terminar o mandato, e não há sinais de que se tenha combatido a corrupção. Até pode haver sinais contrários. E temos agora os candidatos que estão, os 4 candidatos presidenciais, incluindo os partidos políticos que os sustentam, de novo com o discurso de combate à corrupção. O que é que muda? Bom, se calhar aqui eu vou colocar a minha resposta assim numa perspectiva de provocação, mas em primeiro lugar deixa-me dizer que pelo menos dos exemplos que nós já vimos dos outros países que conseguiram pelo menos mudar, temos que o exemplo do país vizinho, a própria Tanzânia, conseguiu ter um grande progresso na época de Magufuli. Então nós precisamos aqui de uma liderança que seja forte,
e que sejam descomprometidas com as redes tradicionais clientelistas. E alguns dados... Que começam muitas vezes nas campanhas eleitorais. É exatamente essa provocação. E Jeremias já está falando das campanhas. Vamos voltar para ver como é que essas lideranças foram produzidas pelas estruturas que patrocinam as suas campanhas. Estou a falar Dentro dos próprios partidos, não é? Como é que foram, vou usar essa expressão, como é que se deu luz, não é, a essas lideranças? Será que foi um processo que foi ético, ou percebido como ético por todos, pelos cidadãos, por aí diante, apesar de os partidos políticos serem, sim, privados, mas sabemos que são candidatos a gestores de interesse público. De interesse público. Então, nesse sentido, como é que foi a ética? E agora, entrando para a questão das campanhas, não é? Sobretudo, é um aspecto que nós não tocamos. E temos muitos exemplos de denúncias de corrupção dentro dos partidos políticos. Exato. Denúncia de corrupção dos partidos políticos, a maneira como sobem, a maneira como ascendem, o fator de mobilidade dentro do próprio partido político nunca é visto como um mecanismo são, não é? E há de reparar que há um fenômeno agora do setor privado, dos empresários, capturarem também os partidos porque olham-lhes como uma plataforma para garantir-lhes um conjunto de benefícios fiscais, imunidades, por aí em diante. Então, esse tipo de mistura vai, de facto, influenciar de forma negativa o espaço que qualquer que seja o líder, né, tem para poder gerir, porque ele surgiu de todo esse contexto, surgiu de toda essa estrutura. Agora, por exemplo, estamos em altura de campanha, e nós olhamos muito para a questão, vou olhar para os recursos públicos, né, que são colocados pelo Estado para a campanha. Só do ponto de vista de gastos que lá são colocados, como é que nós monitoramos a transparência, a prestação de contas, como é que é feito? É uma dimensão ética. E, por outro lado, também, outros recursos públicos que são utilizados, não é? E quem são os outros financiadores? Outras geografias olham para isso. De onde vem o dinheiro que movimenta as campanhas? De onde vem o dinheiro? Não é este um mecanismo, por exemplo, de branqueamento? Então, é um bocado por aí. Então, o fato de nós não estarmos a escrutinar, estamos a auditar, não é, o fundo que é utilizado para as campanhas, vai propiciando um ambiente de captura para quem quer que seja o líder. Lá estando, vai ter que servir a diferentes redes clientelistas que financiaram, não é, a sua campanha. Então, eu penso que isto é muito mais profundo, porque a questão da ética pública depende da liderança que nós temos. Né, ou forma de ter ou fora produzida aqui. Refiro muitas das vezes à questão de Tanzânia, porque Tanzânia, em curto espaço de tempo, com o braço firme do antigo presidente do Magufuli, foi possível lograrem tantas mudanças. Ele entrou, cortou várias gorduras que lá existiam, não somente no nível de corrupção, como também um conjunto de privilégios que se tinham lá, porque, querendo como não, os privilégios também são uma ferramenta extremamente forte de corrupção. Né? Então, muitos dos nossos dirigentes entram em más práticas porque não querem perder o cargo justamente pelo conjunto de regalias que lá tem. Então, é necessário, de facto, olhar... crimes que cometeram. Crimes que cometeram. Então, no poder. É basicamente por tudo isso. Então, eu penso que esta é uma questão que, infelizmente, porque as instituições são fracas, só podemos olhar na liderança que vai ser produzida. Até que ponto teremos uma liderança forte e comprometida com a questão de combate à corrupção. Vamos a um dos últimos pontos que eu queria colocar aqui. Cabo Delgado é uma pedra no sapato de um país que se quer desenvolver como Moçambique. Os 10 anos de mandato do presidente Inhoso estão a terminar e não parece vislumbrar-se uma saída. Tivemos a SADC, que já retirou as suas forças, e aparentemente a única pedra de salvação é o Ruanda. Em circunstâncias que não foram, pelo menos do ponto de vista legal, claras para os cidadãos. Num país onde há a Assembleia da República, os mecanismos para a intervenção de tropas estrangeiras, uma vez que a questão de soberania, têm de ser por via da Assembleia da República. Eu, pelo menos, não me lembro de algum dispositivo que tenha sido, pelo menos da discussão do assunto, e algum dispositivo que tenha sido discutido na Assembleia da República. A questão que eu coloco é como é que o próximo presidente deve abordar a questão de Cabo Delgado? De facto, é uma questão crítica de nossa soberania nacional.
quando um Estado chama para adentro do seu território tropas de outro Estado, isto é sério. Você perdeu soberania. Uma grande parte do seu território está nas mãos de um outro Estado. E no caso de Moçambique, como bem dizia o Jeremias, onde nem sequer há uma limitação temporal. eu queria dizer isso, como dizia o Jeremias, não houve qualquer informação pública sobre em que condições as tropas estão aqui, por quanto tempo e por quanto dinheiro. Não sabemos. E, portanto, se foi fácil entrar, ninguém sabe se será fácil sair. Não há condições públicas sobre essas tropas do Ruanda. Isto tem um grande custo de soberania nacional. E aparentemente, neste tempo todo, o nosso exército não se preparou para substituir os estrangeiros. Pelo contrário, temos relatos de que a população até parece que não está a dar-se bem com o nosso exército. Onde ele entra, a população recusa-se ou, de alguma forma, hostiliza porque acha que eles não são fiáveis. O que é muito grave. Eu ouvi o candidato... O primeiro sinal foi dado com a saída das tropas da SADC. Exatamente. Portanto, a ideia era reforçar a soberania. A primeira informação importante serão as nossas tropas de E viu substituição. que se passou. Mas não foi essa. Ocupação de Kisanga, durante 15 dias, foi o primeiro sinal, ataque à Macomia, nunca saiu a Samim. Ouvi o candidato da Frelimo, Chapo, numa entrevista, numa televisão, dizendo que tem 3 vias que ele vê para abordar o assunto. Primeira via, unidade dos moçambicanos contra o terrorismo, porque é um assunto nacional. Segunda via, reforço da defesa nacional. Terceira via, diálogo. Primeira vez que ouço alguém falar de diálogo para este conflito. E ele diz, em todo o mundo, qualquer conflito tem sempre quem o lidera. E é preciso encontrá-lo. Achei essa abordagem inovadora. Até o discurso era, com quem negociar? Com quem negociar? Parece que ele quer mudar. Diz que, sim, com quem negociar. Vamos ver como é que esse discurso se vai desenvolver. Se o candidato da Frelimo eventualmente for eleito, como é que vai pôr em prática esse diálogo como terceira via, como uma das 3 vias de abordar o problema. Na verdade, podemos ir para agora no meio do Oriente, o Hamas é um grupo terrorista, mas estão a negociar. Mas está na mesa negociada. Portanto, terrorismo sim, mas... Operações mascaradas é considerado um grupo terrorista. Sim, por aqueles com quem negocia. Sim, o seu próprio povo não é. Claro que não, mas quem negocia com ele chamam terrorista, que é Israel e América, chamam terrorista. Mesmo assim, estão a negociar com ele. Então, parece que ainda há uma terceira via nacional, via armada e via negocial. Se essa via vai ser de que forma, estamos para ver. Se o candidato Chapo for presidente da República, queremos ver como é que ele implementa essa terceira alternativa. Exato. Melhor, como é que vê os desafios do novo presidente para Cabo Delgado? Eu acho que já é muito bom o que Tomás Vieira Amaral falou. Se cogita-se também a possibilidade de entrar com o diálogo, não é? Porque nós já estamos a precisar de narrativas alternativas de como combater a insurgência em Cabo Delgado. Porque a via armada está-se a demonstrar onerosa, e está a demonstrar que, se calhar, esta vai nos colocar, ou até vai colocar em causa a nossa própria soberania. Portanto, eu acho que é necessário olhar-se para essa questão na perspectiva de termos diferentes grupos de atores que lá estiveram envolvidos, porque, olha, Jeremias, se a gente for analisar desde 2017 até hoje, vamos reparar que o conflito foi evoluindo e foi demonstrando ter capturado novos grupos, novas feições que lá estão por em diante, que já não é aquele pequeno grupo que surgiu do conflito intra-religioso, não é? Então, isto até já toca a estados e passou para a dimensão regional. Então, aqui eu acho que é preciso reforçar, primeiro, essa dimensão de intervenção social, reforçar o diálogo, e não é somente o diálogo com os insurgentes, diálogo dentro da comunidade, porque é basicamente o conjunto de
vou dizer, insatisfação que lá reina. Aquilo que é a fonte, nesse caso. Exata fonte, e permite que esses sejam facilmente instrumentalizados, não é? Recrutados por internet. Então, é necessário que reforcemos os programas de coesão nessas regiões, mas, por outro lado, também é necessário reforçar a frente diplomática de inteligência internacional. Por que eu digo isto? Porque se a gente for a ver a natureza do conflito, sobretudo o poder de fogo dos insurgentes, vamos reparar que aquilo, primeiro, não são armas que surgem fabricadas, vamos lá, pelos moçambicanos ou fornecidos pelos moçambicanos. E segundo, o dinheiro que é utilizado para a logística dele não é um dinheiro ou um financiamento que seja originário da nossa própria economia. Então, aí podemos ver que há uma variável, há uma intervenção de forças externas dentro disto. E como é que tu consegues fazer isto, combater isto? É basicamente fazendo acordos, no contexto diplomático, para conseguir pelo menos cortar a logística e enfraquecê-los. Nós temos, por exemplo, agora parece que estamos já, eu acho que é basicamente, isto é uma pena que a SAMIM está a sair, porque uma das grandes dimensões desse conflito é regional. Então, se a SAMIM sai, estamos a enfraquecer a possibilidade de intervenção da SADC, não é? Então, eu penso que isto é um grande problema. O segundo, também a segunda dimensão é com as grandes potências. Temos Estados Unidos, temos outros que até se oferecem para isto. Então, será extremamente importante refletirmos como é que nós podemos capitalizar apoios também multilaterais, bilaterais, não é? E sem comprometer, sobretudo, a nossa soberania. Eu costumo dizer que a diversificação... E que já está comprometida. Que já está comprometida. Porque o caminho... Há tropas estrangeiras, há um conflito no seu território, depois já há tropas estrangeiras, já não se pode falar de comprometer a soberania. Exato. Então, eu penso que é necessário, de facto, avançar nessas novas frentes que foram aqui trazidas do diálogo, que o Chapo também está a trazer, e ouvir também outros candidatos o que é que dizem em relação a isto, porque eu penso que é nesse período que nós temos que conseguir aquilo que eu disse que nós estamos a conseguir fazer com as campanhas, gerar debates relativamente a qual é a solução de Cabo Delgado. Não é? A única coisa que se faz é promessas e em setores estéreis. Nós queremos saber o que é que, por exemplo, o MDM pensa, o que é que a Renam pensa, o que é que a Nova Democracia pensa. A Renam, se calhar, também com a experiência que tem, pode explicar, não é, como é que se mobiliza, não é, o jovem local para as outras frentes, e como é que nós podemos parar. Então, há um conjunto de conhecimento que nós temos, que nós estamos a mobilizar, há um conjunto de atores locais, lideranças locais que não estão sendo utilizadas. Então, nós o que estamos a fazer é excessiva confiança na frente militar, que é onerosa e está fora das nossas capacidades, porque estamos aí de formação em formação. Então, não é o nosso ponto mais forte. Então, eu acho que devíamos capitalizar aquilo que é o nosso ponto mais forte, que é a questão também de diálogo e tentar arranjar... Só queria saltar este ponto do diálogo, uma visão mais criativa de diálogo. Exato. Quer dizer, quando fala de dialogar com os terroristas, não podemos pensar que é um novo Roma. Exato. Tipo o governo Renamo. Uma visão mais criativa, mais ampla de diálogo, isto é, com todas as forças sociais que possam ser influentes no processo. Acho que esta ideia de diálogo que pode ser importante, sem dúvida, reunir com os chefes, os regulos, todas as forças que são relevantes, e um diálogo mais estruturado e mais vasto do que um diálogo só com lideranças. Acho que é assim. Eu queria vos colocar aqui uma última questão. Queria que vocês enumerassem as qualidades do próximo, que deve revelar o próximo Presidente da República, para ser o agente de mudança e lidar com todos esses desafios que fomos identificando aqui. Que tipo de qualidades deve revelar esse novo chefe de Estado? Bom, eu penso que no quadro dos desafios deste país, precisamos de um presidente que seja claro na sua visão e que seja mobilizador de todas as forças da nação moçambicana, que não seja um presidente claramente dirigido por interesses partidários, mas que seja de todos os moçambicanos. Segundo ponto, que tenha uma visão muito clara da conjuntura internacional. O Moçambique é um país com muita dependência externa.
E tem que ter uma compreensão de como é que vai este mundo e nesse contexto onde Moçambique se enquadra e como se enquadra. É uma questão muito importante para um país como o nosso. Uma visão do que se passa na região e no mundo que seja bem interpretada e integrada. Mas, sobretudo, um presidente dialogante, Jeremias. Dialogante. Melhor. Exato. Eu penso que o Tomás acabou trazendo os diferentes adjetivos, não é? Que podem qualificar aquilo que é um presidente, mas é basicamente isso, porque nós somos extremamente bons, até mesmo na altura de campanhas, mesmo depois da campanha, por aí em diante, até levamos alguns títulos de bajuladores, porque parece que como moçambicanos já nos tornamos experts em trazer qualificações, não é? É por isso que eu penso que a categorização que a gente que está aqui a trazer seja tomada a sério na perspectiva de não usar apenas como um qualificador. Queremos uma pessoa visionária, eles também vão dizer a mesma coisa, mas para uma pessoa que não é? Então, é basicamente isso. Nós temos que ter uma liderança forte e comprometida e, sobretudo, com uma visão também de como é que o Moçambique se coloca no concerto das nações, porque tu nunca podes desenvolver o teu país contando apenas com os teus próprios recursos. No mundo global. No mundo global. E o espaço de governação que tu tens que ter dentro do teu próprio país tem que ser também um espaço dentro, não é, da constelação de todas essas nações de articulação que tu estabeleces. Então, isto para dizer que é basicamente isto, e tem que ser uma pessoa também eticamente comprometida a ouvir a todos e também a construir. Eu penso que não podemos esperar muito soluções mágicas, mas o que eu devo dizer é que seja dialogante, porque o diálogo para mim é basicamente a panaceia de tudo. O Jeremias pode não ter, ou para esse líder ter uma visão de como construir o país, tem que ir buscar na diversidade dos moçambicanos que nós temos. Tem que descer, tem que consultar. Então eu penso que é preciso que seja um presidente capaz de conduzir a todos nós, na nossa diversidade, para uma única visão, ou pelo menos uma visão partilhada, porque pode até não ser única, pode ser várias, mas pelo menos que tenhamos tudo isso partilhado. Então eu penso que essa liderança, para mim, resumido, dialogante, é o que Moçambique precisa. Mas, Gil, queria agradecer a vossa presença. Na verdade, esta contribuição, cada um de nós queremos estimular para a cadeia. Os políticos têm de tomar decisões, têm duas opções, ou ouvir e fazer, ou ouvir e ignorar. Mas nós teremos feito o nosso papel enquanto cidadãos. Queria agradecer a vossa presença neste espaço. Assim, também o nosso telespectador que nos acompanhou. Nosso muito obrigado. Voltamos em breve com mais um episódio deste podcast. Afinal, Moçambique é hoje, porque urge enquanto país. Muito obrigado.